Tá satisfeito de ficar estudando pelos vídeos? Vamos estudar pela tutoria então, vai ser o máximo. Qual é a relação entre saúde psicológica e acne? Por que uma pessoa com uma boa digestão é uma pessoa mais saudável psiquicamente, certo? Porque existe uma relação entre acne e tejas. Em algumas pessoas, em alguns lugares, quando verem a descrição de Panchamahabhutas, vocês vão ver no lugar de acne tejas, em outros lugares no lugar de tejas acne. Mas entendam nesse momento tejas como sendo uma inteligência que governa o acne em um certo sentido, que o tejas ele é mais sutil. O tejas ele é o brilho que vem do calor, certo? Quando a gente fala, nossa, essa é uma mente brilhante, o que significa? Significa que a gente tem uma capacidade de entender as coisas a partir do brilho, que nem o sol, ok? Então, o pranayama do Kapalabhati se chama respiração do crânio reluzente. Qual é a relação de você ficar dando tapa no teu estômago e te deixar mais inteligente? É que na medida em que teu Agni vai para Sama Agni, você faz com que o teu corpo todo metabolize o kapha e todas as coisas maduras, etc. e tal. Tudo que você precisa metabolizar, transforma aquilo em nutriente, excreta o que tem que excretar, todas as coisas que a gente já conversou aqui sobre o Sama Agni. E sobra Agni. Essa sobra de Agni, o teu corpo fala o seguinte, e o que eu faço agora com ele? Aí a tua mente começa a ficar mais investigativa. Porque esse Agni que ficou sobrando, o teu corpo fala, então vamos aproveitar ele na forma de tejas, já que não há nenhuma necessidade de ficar queimando combustível interno. Vamos ao aspecto sutil de Agni, ok? E isso a gente vai usar para quê? Para entender as coisas. Por isso, como eu falei lá no curso de alimentação, muitas vezes você estudar de barriga vazia ou mesmo de jejum é uma prática interessante em termos de você ter um raciocínio muito afiado. É claro que depois de um tempo a gente gastando muita energia mental, a gente come um pouco de alguma coisa mais doce, uma geleia de estudos que seja. Aquilo dali dá uma recarga de kapha para o nosso sistema, vem o Agni, metaboliza aquilo. E aquilo dali a gente tem prana na forma de glicose circulando de novo. Ok? Mas a relação importante é, quando você está com o teu Agni baixo, a quantidade de tejas que vai sobrar disso é baixa, que eu chamo do efeito feijoada. Tem dúvida? Vai e come uma feijoada, come um churrasco e depois faz uma prova de aritmética. Certo? A ideia é, na medida em que teu estômago está leve, há uma grande chance de Agni subir para a cabeça na forma de tejas. Entendendo de uma maneira metafórica, certo? E é por isso que no Ayurveda você sempre come uma quantidade onde você termina no final leve. Porque você nutre os teus tecidos, porque você excreta bem as suas excretas, mas porque você mantém o teu discernimento. No momento onde você deixa o teu estômago muito pesado, você começa a gerar ama, e ama nubla o teu discernimento na forma de rajas e tamas, que é aquela descrição do terceiro estágio de desequilíbrio de Vata Pitta e Kapha que a gente falou no curso de alimentação. Ficou claro? Então, existe uma relação direta entre disponibilidade intelectual e a quantidade de Agni que tem no teu sistema. Ok? Isso não significa que você, quanto mais jejum fizer, vai ficar mais inteligente. Mas sempre quando você comer, você vai reservar um espaço de leveza no teu sistema. Que é o que eu falo assim, durante o curso não posso comer muito. Porque senão eu fico burro para dar o curso. Certo? Tem que comer uma comida mais leve, tem que comer um pouco menos. E depois do curso, eu recarrego aquilo com o kapha que eu precisar. Mas durante o curso, que eu falo para as pessoas assim, quer ter um curso onde você volta de tarde e você ainda está acordado, come só proteína e carboidrato simples, não mistura carboidrato complexo e proteína. Porque o arroz com feijão te deixa temporariamente burro. Come só tipo uma ervilha, uma lentilha, etc e tal, com uma batata doce e alguma coisa verde. Faz uma refeição muito simples e volta para tarde estudar. Aí depois de noite, você come uma coisa mais de carboidrato complexo, para que você possa nutrir o teu corpo de novo com a capacidade de gordura para assimilar a informação. Ok?
Então essa foi a pergunta 1. Relação entre saúde psicológica nesse sentido de inteligência e discernimento. Na medida em que você mantém o teu discernimento, você faz menos merda na vida. Ok? E Agni? Pergunta 1. Diga. Mas aí você focou mais na questão do discernimento, de inteligência, de clareza mental para estudar e tal. E não muito na questão das emoções. É, mas a ideia é que no momento onde você está com o teu discernimento afiado, vem uma emoção. E você, através do discernimento, fala, isso não sou eu, isso é uma memória. Isso não está acontecendo aqui na minha frente agora. Isso é o meu corpo colapsando uma memória no presente. Quando o teu discernimento está sharp, ele consegue falar o seguinte, isso nesse momento tem só essa dimensão deste tamanho. Não é aquele grande questão que pelo fato de você não estar percebendo que você está projetando algo na nossa linguagem de psicologia mais ocidental, você está simplesmente com a clareza mental para ver as coisas da forma como elas são. Certo? Então, quanto mais discernimento ativo a gente tem, menos a gente se identifica a nossa memória. Porque a cada instante a nossa memória está trazendo impulsos para o nosso Agni metabolizar. E quando ele metaboliza isso, a gente não cola isso como uma verdade. Quando a gente não está com Agni o suficiente, a gente vê aquilo como verdade. Ok? Então a relação sempre é a partir de Tejas. Saúde é você ter um Tejas que dê conta da tua memória, querendo intoxicar o teu processo através do teu ego. Tejas vinavaditamastu. Que a gente tenha discernimento na nossa vida para digerir as situações sem que isso vire veneno. Mavidvishavahai. Então sempre que a gente tem discernimento diante das nossas emoções, elas não envenenam a nossa mente. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, um outro aspecto ainda dentro desse mundo da psique essa parte é linda, assim, preparem-se. A gente desencarnou, tá? A gente é um princípio, isso está um pouco lá no Psicologia Védica também. A gente é um princípio com uma parte da nossa memória ancestral ainda guardada e a nossa memória desse aplicativo, desse celular, meio que destruída. Só que a gente tem uma parte da memória na nuvem, que é esse nosso corpo mais sutil, que não morre dessa mesma forma como o corpo mais denso e o corpo prânico morre. Ok? Do Manomaya Kosha para cima, a gente sobrevive bastante. Do Pranamaya Kosha para baixo, a gente morre bastante. Ok? Não é tudo que está no nosso corpo mental que sobrevive, mas todas as coisas que fizeram impressões mais profundas na nossa mente através das emoções sobrevivem. Ok? Aí essa configuração ainda tem algum grau de arrancara, de ego. Esse ego olha para os lados e fala o seguinte, eu ainda acho que eu sou o responsável pelo resultado das ações. Aí o universo olha para ele e fala assim, será mesmo? Então vamos jogar você de novo no playground. Aí ele pega a inteligência mais do Mahat, não a inteligência tão particularizada. Você pode chamar de Deus ou do divino. Fala o seguinte, vai meu filho, cresce. E aí ele projeta um corpo para você, com todas as características que você se identifica e que você tem dificuldade de se identificar. Então se você é uma pessoa mais vata e você está muito identificado com a ideia de liberdade, com fazer o que quer na hora que quer, etc e tal, se você está muito identificado com uma característica mais pita, de ser perfeccionista ao extremo, achar que você é responsável por tudo, etc e tal, se você está muito identificado com características mais kaf, de achar que tudo é afeto e que tudo tem que ser feito de uma maneira, cuidando de não sei o que, cada um desses aspectos e tal, o universo fala, então eu vou botar em você nas condições de prova mais desafiadoras que você possa ter para ver se você anda, certo? Se você acabou de quebrar o joelho, suponho, e você depois não faz fisioterapia, estressando um pouco aqui nesse sistema para voltar a ter a saúde ali, aquilo dali fica para sempre parado, mal parado, certo? Então a nossa constituição genética, a nossa prakriti, vem espiritualmente para a gente, para botar a gente em contato com os elementos que são mais difíceis do nosso arrancar, de se desidentificar. É tipo na base do supapo.
Porque se não for assim, você acomoda. Se você está numa postura aqui assim, para você servir aos outros é muito fácil, você vem como um kapha-vata, você serve os outros, e toda a tua questão de ter disciplina, você não vai ser defrontada com ela. Entende? Então, assim, uma pessoa que tem muito disciplina, ela não precisa mais aprender disciplina. Ela, vindo como pita, ela vai achar aquilo dali fácil, certo? Mas se vier como um kapha, indo para aprender disciplina, ele vai ter que receber disciplina de fora para dentro. Então a nossa constituição, espiritualmente falando, ela sempre traz os aspectos que estão mais difíceis para a gente elaborar. E o universo põe isso numa situação de maior tensionamento para que você não aguente e queira sair dali. Para que você não fique acomodado naquele lugar, certo? Isso em termos práticos significa que a nossa constituição ancestral, que é o que determina a união de determinado ovócito com determinado espermatozoide, ele é sutilmente organizado a partir de prana para que aquilo gere um veículo onde você vai ser, até o final da sua vida, confrontado com coisas que você se identifica. Se você se considera uma pessoa preguiçosa, etc. e tal, se o teu arrancar está identificado com isso, você vai vir como um kapha. E aí, como um kapha, você vai ter que sublimar essa identificação e você vai ter que entender que na tua vida, para você ser saudável, você não pode continuar se identificando como preguiçoso. Porque se você continuar, você vai morrer de diabetes ou qualquer coisa assim. Mesma coisa para pita ou para vata, certo? Então, o universo, por amor a teu processo de desidentificação, ele põe você em situações onde é mais difícil você se desidentificar. Porque dessa forma, ele garante que você vai sofrer se você não se desidentificar. E o sofrimento é o fogo no rabo para você não ficar quieto naquela cadeira, independente de qual constituição. Entende? Então a nossa constituição fundamental, existem 4 tipos de constituição: a zigótica, a gestacional, a da amamentação e até os nossos ou 18, ou 25, ou 33 anos. Todas essas são prakriti. Mas a prakriti dentro do Ayurveda, que a gente chama prakriti com P maiúsculo, é a zigótica. Essa é a que não muda. Por exemplo, a pessoa pode ter uma constituição X e ter uma gravidez vateada, e desde que nasceu se acredita e se vê como vata. Mas aquilo não é a constituição da pessoa. Por isso que os questionários, esse é um dos motivos pelos quais os questionários nunca vão te dar a resposta absolutamente certa em qualquer sentido. Porque a pessoa já pode ter nascido vateada, ou empitecida, ou encafifada. Por exemplo, se a mãe durante a gravidez fica tomando álcool ou fumando maconha, o filho vai nascer empitecido e vateado em algum grau. Se a mãe durante a gravidez fica comendo uma quantidade muito grande de açúcar refinado e sal, o filho vai nascer encafifado já. E ele vai, por mais que ele possa não ter uma constituição kapha, ele vai ter uma kafice congênita, ele vai ter uma vatice congênita, ele vai ter uma pitice congênita. E esse é o grande desafio do Ayurveda em termos de transmutação de padrões. Quando isso já vem no nível congênito, para a pessoa entender que ela não é aquilo que ela sempre acreditou que ela seria, a gente necessariamente precisa passar por processos de desintoxicações profundas, panchakarma, etc. Porque só ficar tirando a poeirinha da superfície não vai dar conta. Certo até aqui? Bom, então vamos ao cânhamo, ok? Qual? Só você falou as 4. Namami Dhanvantari Madidevan